E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai ter a análise completa do projetor, o Asiatico C6, que é esse projetor que está no meu lado, projetor lançamento Full HD, que promete bastante. Nesse vídeo aqui a gente vai ver os principais pontos positivos e negativos desse projetor, e a gente já vai começar direto aqui sem enrolar, falando da qualidade de imagem desse projetor. Vamos começar aqui falando sobre o foco do projetor, que a gente consegue ajustar aqui pela parte de cima do projetor. E em relação à qualidade do foco, eu diria que é ok, pessoal. Significa que vendo filmes e séries ali, tu consegue ver tranquilamente. Entretanto, um olhar mais atento vai perceber que certa área ali da tela é um pouquinho mais desfocado. Então é um foco ok, sim, poderia ter um foco melhor. De forma geral é só ok, mas acredito que para ver filmes e séries deve ser o suficiente para a maioria dos usuários. E as cores desse projetor, como é que é? São cores boas? Não são? Então vamos lá. Em relação às cores é um pouquinho complicado, mas vamos lá. Na prática, o que aconteceu nos nossos testes foi o seguinte: quando a gente estava vendo alguma coisa mais colorida, como um desenho ou uma animação, por exemplo, ou mesmo um filme um pouco mais colorido, o projetor conseguia entregar para a gente cores boas e cores muito bonitas, talvez até um pouco melhor que a média de outros projetores. Entretanto, quando a gente estava assistindo qualquer outra coisa que não fosse esse conteúdo mais colorido, o projetor meio que se transformava numa caixinha de surpresas, vamos dizer assim, porque nesses outros conteúdos ele podia entregar um resultado ou muito bom, ou então muito ruim. O pior resultado que a gente teve em termos de imagem foi assistindo a série La Casa de Papel no Netflix. Assistindo essa série, tinha momentos onde o projetor ele não conseguia reproduzir direito as cores dos rostos dos personagens, fazendo com que o rosto ficasse tão escuro que simplesmente não dava para enxergar o rosto dos personagens. E isso foi algo que aconteceu na série La Casa de Papel em alguns momentos, e era um efeito bem feio, para ser sincero. Mexendo nas configurações de imagem, a gente até consegue ajustar isso para a gente voltar a enxergar detalhes, como por exemplo o rosto do personagem. Só que para fazer isso a gente tinha que aumentar muito o brilho. E aumentando muito o brilho, a gente até conseguia ver aqueles detalhes que antes a gente não conseguia. Entretanto, como o brilho tem que ficar muito alto para isso, as cores acabam ficando meio que desbotadas, sabe? Então nessa série, por exemplo, o projetor não fica bom de nenhum jeito em algumas cenas em específico. Em alguns outros conteúdos que eu assisti, eu também reparei um efeito semelhante. Em cenas muito escuras, o projetor tinha dificuldade de reproduzir os detalhes com precisão, fazendo às vezes até ser difícil de enxergar o que está acontecendo na cena. Então, infelizmente, esse foi um detalhezinho chato que a gente achou aqui nesse projetor. E nessa cena que vocês estão vendo agora, se vocês repararem ali na região do céu, vocês podem perceber que mexendo só um pouquinho na questão do brilho, como as cores no céu meio que ficam meio distorcidas e deformadas, mostrando mais uma vez a dificuldade que o projetor tem de fazer uma imagem precisa nessas zonas mais escuras. Ainda em relação à qualidade da imagem, eu fiquei com uma sensação de que esse projetor às vezes dava umas pequenas bugadas. Por exemplo, teve uma hora que eu estava assistindo conteúdo no Netflix e mudei para o YouTube. Depois eu voltei para o Netflix para assistir o mesmo conteúdo que eu estava assistindo antes, só que a imagem estava com cores diferentes, como se eu tivesse mexido na configuração de imagem, só que eu não tinha mexido. E essa foi uma questão que eu reparei em dois momentos durante os testes. Eu estava assistindo um conteúdo, as cores estavam de um jeito, eu saía desse conteúdo e quando voltava o conteúdo estava diferente de novo. Aconteceu só durante dois momentos, duas vezes, entretanto foi algo que me chamou a atenção durante os testes. Em relação ao contraste geral do projetor, ele é um contraste ok, eu diria, mas aqui eu também acho que poderia ser melhor, porque o preto do projetor em si puxa para um cinza, prejudicando um pouco o contraste em cenas mais escuras. Então esse é outro detalhezinho que eu acho que poderia ser um pouco melhor em relação à qualidade visual aí do projetor. Outro ponto relevante aqui é sobre o menu de configurações de imagem desse projetor. Se você estiver assistindo o conteúdo utilizando o próprio sistema operacional instalado aqui, como por exemplo o YouTube, Netflix, que está instalado aqui no projetor, você não consegue mexer nas configurações de imagem para estar mudando a imagem. Aliás, tu até consegue mexer em questões como brilho, mudar e aumentar os numerozinhos, abaixar e tal. Só que não adianta, tu pode mexer no que você quiser, nos números, em qualquer opção lá, a qualidade de imagem sempre continua a mesma quando a gente assiste aí
pelo sistema operacional do projetor. Se você conectar aqui atrás um dispositivo externo, como um Fire TV ou um videogame, daí sim tu consegue mexer nas configurações de imagem do projetor. Então você mexe em configurações como brilho, contraste, e realmente existe ali o impacto na imagem, só que para isso você tem que estar assistindo através de um dispositivo externo. Acho que vale a pena ressaltar ainda sobre aquela questão do nível de preto que eu falei. Algumas pessoas podem pensar, bem, se o preto puxa para um cinza, eu vou ali abaixo um pouco o brilho e essa questão do preto acinzentado dá uma melhorada. Na verdade, não é tanto assim que acontece, porque mesmo que você coloque o brilho do projetor no zero, o preto do projetor ainda fica com uma tonalidade mais acinzentada do que a média de outros projetores que a gente testou aqui no canal. Em relação ao brilho do projetor, aqui sim a gente tem um bom trabalho. É um brilho que fica acima da média de outros projetores que a gente testou aqui no canal. Então, se tu tiver em um ambiente que entra um pouco de claridade, ainda assim o projetor vai fazer um bom trabalho. Então, em relação ao brilho geral do projetor, eu fiquei satisfeito. Ainda em relação à qualidade de imagem, vale a pena mencionar que o projetor possui ajuste de zoom para estar diminuindo ou aumentando o tamanho da imagem e também possui ajuste de Keystone. A gente testou esses dois recursos e funcionaram bem aqui nos nossos testes. Então, de forma geral, em relação à qualidade de imagem do projetor, eu esperava mais desse projetor. Eu achei muito estranho em alguns conteúdos ele dá uma qualidade muito boa e em outros conteúdos dá uma qualidade de imagem muito abaixo da média de outros projetores. Então, de forma geral, em relação à qualidade visual do projetor, com certeza eu esperava mais aqui. E agora, para jogadores de videogame, como é que esse projetor se saiu? Como é que ele se sai em fluidez e também no input lag? Na questão da fluidez para jogos de videogame, eu diria que o projetor até que conseguiu surpreender, pessoal. Ele tem uma fluidez para jogos de videogame que fica um pouco acima da média geral de outros projetores Full HD que a gente testou aqui no canal. Ele não é o melhor na questão da fluidez entre todos os projetores, entretanto sim, ele conseguiu um resultado melhor do que alguns outros projetores Full HD na questão da fluidez para jogos de videogame. E no input lag, como é que esse projetor se saiu? Lembrando que o input lag é aquilo lá, estou jogando um jogo de videogame, clico no botão, quanto tempo demora para essa ação acontecer ali na imagem. Na questão do input lag, o projetor ele seguiu uma média geral parecida com os outros projetores que a gente testou aqui no canal. Então, no input lag, ele nem surpreendeu positivamente e nem surpreendeu negativamente. Ele seguiu uma média parecida com outros projetores. Então, de forma geral, deve ser o suficiente para a maioria, a não ser que você seja uma pessoa muito exigente aí nessa questão do input lag. Apesar dele ter uma fluidez boa para jogos de videogame e ter um input lag semelhante a outros projetores que a gente testou aqui no canal, para jogos de videogame, eu particularmente ainda não recomendaria esse projetor por conta do foco dele. Como eu mencionei anteriormente, o foco do projetor ele é ok para filmes e séries, eu acho que ele dá um bom trabalho ali para a maioria das pessoas, mas para jogos de videogame eu acho que o foco poderia ainda ser um pouco melhor para dar aquela sensação realmente de imagem Full HD. Como o foco dele tem ali às vezes nas bordas um pouco mais de desfoque, vamos dizer assim, às vezes jogando jogos de videogame, se tem muitos detalhes pequenininhos, parece que a imagem fica um pouco abaixo de Full HD com jogos de videogame. Então, por conta disso, eu ainda não recomendaria para jogadores de videogame. Agora, na questão do som do projetor, eu diria que o áudio do projetor ele é ok, pessoal. Não é nem nada incrível e nem nada de ruim. Entretanto, levando em consideração o preço do projetor e também levando em consideração o tamanho dele, eu acho que ele também poderia ter um áudio um pouco mais de qualidade, né? Com um pouco mais de qualidade. Mas, de qualquer forma, ele tem um áudio pelo menos ok. Vale a pena dizer que ele tem suporte para Bluetooth, então tu consegue conectar aqui uma caixinha de som externa via Bluetooth. A gente testou o Bluetooth do projetor e na primeira vez que a gente fez o teste a gente teve um problema, porque quando a gente ligou o Bluetooth, o áudio ele estava saindo na caixinha de som externa, mas continuou saindo no projetor. E no projetor o áudio saía primeiro, então a gente primeiro ouvia o som no projetor e depois na caixinha de som externa e o áudio sempre ficava duplicado, o que acabava sendo meio chato. No dia seguinte a gente fez novamente os testes com o Bluetooth do projetor e surpreendentemente no segundo dia esse problema não aconteceu, o som não saía mais no projetor e saía só na caixinha de som como deveria ser, então no segundo dia funcionou. De qualquer forma, pelo fato de no primeiro dia ter dado esse problema e no segundo dia
ter funcionado, mais uma vez passou uma sensação de que o projetor meio que tá meio bugado, sabe? Eu senti isso na qualidade de imagem, que às vezes parecia que mudava sem eu mudar, e também teve essa questão do Bluetooth, que num dia funcionou bem e no outro dia não, o que acaba sendo meio estranho na minha visão. Quando o Bluetooth funcionou, no segundo dia de teste, vale a pena dizer que a gente não teve atraso de áudio quando a gente assistia vídeos pelo próprio sistema operacional. Entretanto, quando a gente assistia através de um dispositivo externo, tinha um leve atraso no áudio quando a gente assistia numa caixa de som externa. Em relação ao sistema operacional, esse projetor tem um sistema Android, entretanto também não criem muitas expectativas aqui, tá? Aplicativos importantes como, por exemplo, o Netflix, utilizam uma versão de celular, então quando tu entra no Netflix que está instalado aqui, na verdade tu está entrando numa versão de celular que não é nem um pouco intuitivo de mexer pelo projetor em si. E além disso, acho que vale a pena mencionar que a qualidade de imagem quando a gente assiste algum filme no Netflix pelo projetor e quando a gente assiste o mesmo filme por um dispositivo externo pode ser bem diferente. Às vezes fica melhor no Fire TV, às vezes fica melhor aqui no sistema operacional, enfim. Então também tem essa questão, que a qualidade de imagem do projetor em si pode ser diferente de um dispositivo externo, e como os aplicativos aqui, no caso, por exemplo, Netflix usa uma versão de celular, acaba sendo não muito intuitivo. Também é importante dizer que esse projetor aqui possui uma versão mais barata sem sistema operacional Android, mas como a gente não testou esse outro projetor sem o sistema Android, a gente não consegue confirmar para vocês se ele é melhor ou não nesses detalhes que a gente está mencionando durante esse vídeo. Enfim, pessoal, tem até outras coisas que eu poderia ficar comentando aqui em relação ao projetor em si. Tem a questão do tamanho dele, que é um projetor bem grande, acima da média de outros projetores. A parte de cima aqui a gente consegue controlar o projetor e as luzinhas aqui em cima acendem, o que é até algo interessante, legal. Aqui na parte de trás a gente tem as conectividades, que ele tem uma porta VGA, duas HDMI, duas USB, uma AV e uma para fone de ouvido. Então teria umas outras coisinhas para ficar comentando aqui, mas eu acho que não vale tanto a pena assim, porque de forma geral, como acho que ficou bem claro, o projetor em si ficou abaixo das expectativas, o que é uma pena, porque sim, ele tem alguns pontos fortes, como eu falei, quando a gente está assistindo coisas que são mais coloridas, ele consegue sim um resultado muito bom, talvez até melhor que a média de outros projetores. A questão da fluidez para jogos de videogame também é uma coisa interessante. Entretanto, quando a gente olha o conjunto geral desse projetor, ele tem várias coisinhas que meio que acaba desanimando, sabe? Alguns problemas desse projetor que eu mencionei durante esse vídeo, como por exemplo a questão do Bluetooth, que no primeiro dia estava estranho, ou mesmo aqueles detalhes em relação à qualidade de imagem, a gente espera que no futuro a fabricante faça uma atualização para melhorar essas coisas. Não sei se eles vão fazer e nem sei se é possível fazer uma atualização que melhore algumas coisas do que a gente mencionou aqui. De qualquer forma, no momento que a gente está fazendo esse vídeo, esses são os principais pontos positivos e os negativos que chamaram a atenção em relação a esse projetor. E de forma geral, não é um projetor que eu recomendo, pessoal. Inclusive, pessoal, se fosse eu comprando um projetor hoje em dia, com certeza eu iria preferir muito mais pegar a versão anterior desse projetor, que é o Asático C3, que inclusive é o projetor que está lá atrás. Não é o mais pequenininho, tá? É o projetor que fica ali mais na direita. Ele é a versão anterior e de forma geral ele tem uma qualidade muito mais consistente do que esse projetor aqui. Inclusive eu arrisco dizer que o projetor anterior, o Asático C3 que está ali atrás, em termos de custo-benefício é um dos melhores projetores atualmente que a gente tem no mercado, e é uma pena que esse C6 aqui, que seria uma sequência, não necessariamente foi melhor em tudo comparado com a versão anterior ali atrás. Então, se você ficou curioso, não se esqueça aí de se inscrever no canal se você é novo aqui, para não perder os próximos vídeos de outros projetores. E lembrando, pessoal, o apoio de vocês é extremamente importante, dando um gostei, se inscrevendo no canal e também deixando um comentário. Se você tiver algum projetor, como esse daqui ou aquele outro ali atrás que eu acabei de mencionar, ou qualquer outro, deixe sua opinião aqui embaixo no campo de comentários para estar ajudando o canal e também outros usuários. Então, de forma geral é isso, valeu, falou e até a próxima!